destacou aí para a gente. Vamos começar a falar com um pouco mais de profundidade aqui a respeito das eleições 2024, né? Toda a organização, principalmente, que está sendo feita pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso, visando as eleições municipais. Tem muita coisa para a gente debater aqui. Como a gente antecipou na semana passada, a partir de amanhã a gente inicia aí uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá, mas achamos oportuno, né, Thaisa, conversando aqui na redação, trazer primeiro quem organiza todo esse processo, né? Falar sobre toda a questão de logística, os principais desafios aí para as eleições municipais, como é que tá a questão também, né, como fala, fiscalização, né, em relação a esse período de pré-campanha, que tem sido um período muito movimentado, e para isso a gente está recebendo aqui na CBN Cuiabá, na manhã desta segunda-feira, o doutor Eustáquio Neto, ele que é juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE-MT. Muito bom dia, doutor, fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez por atender o nosso convite. Muito bom dia, Camila. Quero cumprimentar também a Thaisa Assunção, o Guima Ferreira, que tive a oportunidade de conhecer na manhã de hoje. Para mim que é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né, podendo falar para os nossos ouvintes qualificados da Rádio CBN. E antes, Camila, eu gostaria de agradecer a doutora Mariana Bonjour, né, que gentilmente, há dias atrás, me convidou para poder participar de uma dessas rodadas com ela. Mas, infelizmente, exatamente às terças-feiras, onde nós temos sessão de julgamento, eu agradeci o convite e espero ansiosamente uma oportunidade para estar junto com a doutora Mariana Bonjour e vocês aqui também. Muito bem, doutora Mariana tem aí, né, o quadro dela, Comunicação Política, todas as terças aqui, ela nos faz companhia também. Infelizmente teve esse problema de agenda aí, mas ao longo do ano certamente nós teremos outras oportunidades. Mariana também, um ano eleitoral, tem muito trabalho, né? Liderando aí diversas campanhas políticas, o marketing político de diversas campanhas, mas certamente ela vai seguir conosco por aqui. Doutor, eu queria que o senhor começasse trazendo aí pra gente, né, um panorama geral, os números, né, sempre o pessoal fica curioso, né, Thaisa, para saber, assim, toda a organização. Hoje temos, aliás, hoje não, né, esse ano nós vamos ter eleição em 142 municípios, né, nós tivemos um novo município que surgiu aí no ano passado, né, município de Boa Esperança do Norte, né? Exatamente. Então, queria que o senhor começasse trazendo aí alguns números, um panorama, um raio-x geral das eleições municipais aqui em Mato Grosso ao longo desse ano de 2024. Obrigado, Camila. E, primeiramente, queria cumprimentar as minhas chefes, né? A desembargadora Maria Aparecida, a desembargadora Cieli Marcondes, que juntas, né, comandam o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, né? Duas mulheres aí à frente do nosso tribunal, porque elas, juntamente conosco, têm feito um trabalho muito importante, que é a interiorização da justiça eleitoral, né? O TRE tem estado presencialmente em vários polos, né? Estivemos já em Lucas do Rio Verde, estivemos em Rondonópolis, estivemos em Barra do Garças, estivemos agora recentemente no polo de Sinop, tá? E nessa próxima sexta voltaremos a Rondonópolis e ainda iremos em Cáceres e Tangará da Serra para, ao final, finalizar aqui na capital, com essa reunião com os juízes eleitorais, né, exatamente falando sobre a preparação para as eleições municipais de 2024. Então, quero cumprimentá-las e também parabenizar as desembargadoras, juntamente com o Mauro Diogo, que é o diretor-geral do TRE, que tem feito um excelente trabalho no comando do tribunal. Muito bem. E os números, os dados, doutor, fica à vontade para detalhar um pouquinho aí para nossa audiência, e a gente também estende, né, os parabéns aí para todo o pessoal que está aí no comando dessa missão importantíssima, que é essa preparação para o processo eleitoral. Bom, os números que eu trouxe são números oficiais do TRE, que verificaram que atualmente nós temos em Mato Grosso 2.589.786 eleitores cadastrados, dentre os quais 51%, né, nada de novo, 51% são mulheres e 49% se declararam homens. Então, são números que já trazem, né, que a maioria do eleitorado são compostos por mulheres, e
quero destacar aqui também que Mato Grosso é um dos estados que tem o maior número de eleitores já cadastrados com a biometria. Aqui no nosso estado, 87% fizeram a biometria, né? Lembrando a todos que os que não fizeram não estão impedidos de votar, né? Tem muitas pessoas que não fizeram a biometria e falam, puxa vida, eu não vou poder votar esse ano, não tem nada a ver uma coisa com outra. Simplesmente a biometria, ela ajuda bastante, né? Agiliza, né, doutor? Agiliza, mas os que não conseguiram fazer, não tem problema, vão poder votar perfeitamente. Destacando aqui que teremos mais um município, né? O que é o município de Boa Esperança do Norte, e são 1.515 locais de votação, tá? 8.796 sessões eleitorais, né? Em cada sessão dessa, uma urna eletrônica, e dos quais destaco também que 175 locais desse aí são considerados, 1.515 locais de votação, 175 são considerados locais de difícil acesso. Não necessariamente é uma aldeia indígena, né? Há um equívoco achar que toda aldeia indígena é de difícil acesso. Na verdade, tem locais que não são aldeias, mas que são de difícil acesso, né? Trazem mais trabalho para as pessoas que vão lá, né? Os mesários, as pessoas que vão colher os votos. Eu achei importante isso que o senhor falou, de que quem não fez a biometria poderá votar normalmente nessa eleição, né, doutor? Porque a gente estava vendo, e eu não sei se eu trouxe informações erradas, Camila, mas eu pensei que não poderia votar, né? Então, como que o eleitor faz para poder ver que está apto para votar nesta eleição, doutor? Obrigado, Thaisa, essa pergunta, porque me permite falar sobre um canal importante do TRE, que é a nossa ouvidoria, né? Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar nossos ouvidores gerais, Dr. Luiz Otávio Pereira Marques e o Dr. Pércio Landim, que é o ouvidor geral substituto, que estão à frente da ouvidoria, que é um canal que muitas pessoas acham que é só para fazer reclamação, né? Pelo contrário, especialmente em ano eleitoral, as pessoas ligam na ouvidoria, usam os canais da ouvidoria. Hoje nós temos o Zap, né? Ouve Zap, que é um canal que eu vou passar para vocês ao final, onde a pessoa manda uma mensagem, passa o nome e já eles se encaminham para verificar informações como essa. Por exemplo, onde é o meu local de votação, né? Dentre outras coisas, nós temos algumas preocupações, né, que são bandeiras da nossa presidente e vice, por exemplo, a questão da acessibilidade. Nós tivemos um caso emblemático onde um cadeirante, na eleição geral passada, teve que ser carregado para subir até a zona, o local de votação dele, que era no primeiro andar. Então, ele pode, aquela pessoa que tem dificuldade, né, alguma limitação, pode informar, e se ela não tiver já um local que está apto a recebê-lo, ela vai ser transferida do local de votação para que ele possa exercer o seu sufrágio sem constrangimentos, né? Muito bem. Thaís Assunção, fica à vontade para seguir aí com os nossos questionamentos. O senhor estava falando da questão desses números, doutor, e eu gostaria de saber se a estrutura das eleições gerais muda muito para um pleito municipal, ou toda a logística e a preparação é semelhante. E aí eu lembro, doutor, que na eleição passada também a gente teve uma situação com relação às filas, né? Teve uma demora ali, o pessoal reclamou muito com relação a isso. O TRE já está preparado para essa situação? Acredita que nesse pleito não ocorrerá essas filas? Obrigado, Thaisa. Eu estou sempre ficando feliz com as suas perguntas, porque a gente consegue fazer esclarecimentos. Essas reuniões nos polos regionais, a gente tem abordado todos esses assuntos, né? E eu aproveito também, gosto de cumprimentar todos, né? Cumprimento o Cândido, que é o nosso chefe da tecnologia de informática, da informação do TRE, que juntamente com a sua equipe definiu aproximadamente quantos eleitores votarão por urna, para exatamente evitar esse tipo de situação. Tinham sessões, por exemplo, né? Cada sessão tem uma urna, ou mais, porque tem as reservas, em que tinha 1.000 pessoas votando, e sessões que tinham 200. Então, algumas sessões, poucas pessoas, não tinham fila, outras criavam-se aquelas filas. Então, o número oficial ainda não foi definido, mas ele já está pré-estabelecido entre 450 eleitores
por urna. Aproximadamente 450 eleitores por urna. Exatamente, Thaís Assunção, para evitar esse acúmulo, né? Sessões com poucas pessoas votando e outras com muitas pessoas e criando essas filas. Então, certamente essa situação estará resolvida nas eleições municipais. E só, se me permite um questionamento ainda em relação a isso, doutor, para fazer essa redistribuição, vamos dizer assim, né? O Tribunal Regional Eleitoral se preocupou em, por exemplo, tem uma sessão ali dentro do mesmo colégio, por exemplo, então uma tá com 1.000, outra tá com 400, vamos realocar ali dentro desse mesmo local para que o eleitor não seja, né, transferido para um local muito distante do seu ponto de votação, e aí também reforçar aqui, né, para os nossos ouvintes eleitores, que você pode consultar também no site, né, do Tribunal Regional Eleitoral, ali a sua situação eleitoral, também o colégio que você vota, enfim. Há essa preocupação também em não mandar o eleitor para longe, né, e aumentar a abstenção nesse período de votação? Com certeza. Esse número que eu me referi agora há pouco, ele é uma base para que não tenhamos essa disparidade de sessões onde tem muita gente votando e outras com poucos eleitores. Preferencialmente, essa redistribuição é feita dentro do próprio colégio, né? Dentro do local de votação. Eventualmente, se feita a distribuição ainda ficar muito, pode ser distribuído para um colégio ao lado, né? O mais próximo possível, exatamente para evitar que eleitores tenham que se deslocar tão longe. E só para não ficar sem resposta à pergunta da Thaísa, veja, os locais de votação nas eleições gerais e municipais são exatamente os mesmos, porque todos votarão. A diferença é que nas eleições municipais nós temos aí votação para vereador e prefeito, né? E somente. Ele é vereador e prefeito. Sim. E nas outras nós temos mais candidatos para votar. Então, assim, a estrutura basicamente é a mesma, o que difere às vezes, e nós esperamos que na municipal o tempo de votação seja menor, porque eu só vou votar duas vezes, né? Mas a estrutura é basicamente a mesma. Muito bem, 8h28, a gente está conversando aqui nesta manhã no Jornal da CBN Cuiabá com o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, doutor Eustáquio Neto. A rede ainda não nos chama, né, Guima? Falando um pouquinho, doutor, já citamos aqui alguns dados, né, sobre estrutura, se estiver faltando alguma coisa, daqui a pouco o senhor nos chama a atenção para que a gente possa reforçar, mas em termos de desafios gerais, né, dessa eleição, o senhor já esteve aqui conosco em outra oportunidade, falamos um pouco sobre esse assunto, fake news ainda é uma preocupação, a questão da inteligência artificial, né, que é um universo muito novo. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso também está preparado para esses desafios? Como é que vocês estão tratando também desses cenários? Olha, certamente, como eu já tinha dito antes, né, a questão da propaganda eleitoral, as fake news ainda é o maior desafio, porque se tratando de redes sociais, né, tudo é muito rápido e a inteligência artificial, como diz o nome, traz mecanismos aí que muitas vezes é difícil, surge uma tecnologia nova no dia e é difícil realmente combater, mas desde aquela época, como eu já vinha afirmado, a Justiça Eleitoral já estava preparada, agora está mais ainda, né, visto que tem contado com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral, que tem um gabinete permanente, né, com o apoio da inteligência, da Polícia Federal, da ABIN, para poder traçar estratégias também com inteligência para combater esses fake news. E lembrando das instituições parceiras, né? Nós temos o GGI, que é o Gabinete de Gestão Institucional, onde conta com o apoio dessas instituições da área de segurança pública, né? Então nós temos aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as forças de segurança, as Forças Armadas, estão aí empenhadas a ajudar a Justiça Eleitoral nessa difícil tarefa que é combater as fake news, né? Mas certamente estaremos preparados. Muito bem, agora sim, 8h30 ainda não, Guima Fonseca? Então fica à vontade, Thaísa. Tem mais algum detalhe aí que você queira questionar o doutor? Já lembrar que tem gente participando conosco. Chamou? Então daqui a pouquinho o seu Pinheiro tá aqui conosco lá de Várzea Grande. Já eu trago a participação dele. A Luciana Castro também tá conosco. Vamos pro repórter e já voltamos. Repórter CBN.
segunda-feira, 24 de junho de 2024. A estimativa de crescimento da economia brasileira para 2024 subiu levemente de 2,08% para 2,09%. Para o ano que vem, a projeção de alta do PIB do país permanece em 2% há 28 semanas. Os dados fazem parte do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. As prefeituras gaúchas têm até amanhã para cadastrar as pessoas afetadas pelas cheias. A medida vale para cidades em calamidade ou emergência. Cada família cadastrada vai receber o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. Ao todo, 444 municípios do Rio Grande do Sul estão com o reconhecimento federal vigente, mas 182 não solicitaram o benefício até o momento. A gestão Lula pagou 7 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto deixadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A liberação dos recursos diz respeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte considerou a prática Para esse ano, em Mato Grosso, a Justiça Eleitoral irá investir mais de 21 milhões de reais para poder custear aí as despesas relacionadas com toda essa preparação das urnas. Essas despesas vão desde locação de veículos, transporte de urnas, alimentação dos milhares de mesários, né, e auxiliares que estarão trabalhando nas eleições. É bastante coisa para fazer, tudo isso custa dinheiro e a Justiça Eleitoral em Mato Grosso esse ano gastará aí mais de 21 milhões com essas despesas. Temos também número de servidores que vão trabalhar, né, doutor? Quantos servidores? O senhor acha que é suficiente? O senhor estava falando aqui com a gente também uma questão de concurso público, né, para o TRE? Exatamente. Bom, o número de servidores na Justiça Eleitoral em Mato Grosso, ele está ainda muito aquém, né, muito longe do ideal. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos pouco mais de 500 servidores, sendo que desses 500 ainda tem muitos que são cedidos por outras instituições. Então, concursado da Justiça Eleitoral, nós temos aí pouco mais de 300, muito pouco ainda, né, para o volume de trabalho que nós temos. E lembrando que nas eleições, quase 50 mil pessoas são envolvidas, né, é necessária essa força de trabalho. Daí surge a importância, né, dos mesários voluntários que a partir de agora serão convidados, né? Eu aproveito essa grande audiência para convidar todas as pessoas, cidadãos de bem que possam aí doar o seu tempo nessas eleições, né, para ajudar a Justiça Eleitoral nesse trabalho tão difícil, mas também tão importante, né, que é atuar nas eleições. E quanto aos concursos, né, para quem está estudando, esperando essa oportunidade, em setembro agora deverá ser realizado o concurso, né, para a Justiça Eleitoral, aproveitando aí o conhecido Enem dos concursos. Então, esperamos que para o próximo ano nós tenhamos aí um ganho adicional, né, na Justiça Eleitoral com novos servidores. O senhor falou da questão do mesário, o cadastramento já está sendo realizado, né? Já está sendo realizado e existe aí um apelo para que as pessoas coloquem seus nomes à disposição, né, não só porque tem muitas vantagens, mas principalmente porque a Justiça Eleitoral não conseguirá cumprir essa missão sem a ajuda dos mesários voluntários. E quem pode ser mesário, doutor? Olha, o mesário, a partir dos 18 anos, ele já pode se cadastrar como mesário. Cidadãos de bem que estejam com suas obrigações civis em dia, né? Não existe muitas qualificações especiais para que seja mesário, não é necessário que você tenha curso superior, né, ou nada disso. Basta que você tenha muita boa vontade, até porque todo treinamento, né, será dado pela Justiça Eleitoral. Então, quem tem vontade, mas tem insegurança de, será que eu dou conta ou não? A própria Justiça Eleitoral terá essas reuniões, esse treinamento com os mesários para que eles possam cumprir o seu papel. Na minha casa eu tenho uma mesária há mais de 30 anos já. Minha mãe trabalha como mesária pela Justiça Eleitoral. Parabéns a ela.
Muito tempo já. Eu lembro desde pequenininha, minha mãe, toda eleição, a gente ia junto, às vezes ficava o dia inteiro ali no Circulando colégio na escola. eleitoral, vendo todo mundo votar, fazia amizade com todo mundo. Doutor, tem ainda um questionamento sobre um ponto que o senhor falou aqui. O Matheus Henrique está mandando um bom dia, participa conosco. O senhor falou ali de 20 milhões, né, o valor aí para esse pleito municipal. E aí ele traz uma pergunta, quais as prevenções para que nada desse recurso seja desviado, doutor? Pode ser uma curiosidade também aí, né, dos outros ouvintes, porque estamos falando, né, de cifras milionárias. Como é que fica a organização também do Tribunal Regional Eleitoral para que não haja situações como o Matheus aponta aqui para a gente de desvio desses recursos? Olha, Matheus, obrigado pela sua pergunta, mas eu quero deixar o Matheus e a todos que nos ouvem, né, e também nos assistem, despreocupados, porque esses recursos eles são geridos tão somente pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, e não acredito que será desviado um único centavo, a não ser que algum mesário pegue o dinheiro da alimentação e vá almoçar em casa, né? Então nós estamos falando aí de R$40, né? Então eu não acredito que isso aconteça. Todos esses recursos serão aplicados especificamente no transporte das urnas, no fretamento aéreo, por exemplo, nos locais de difícil acesso, onde as forças de segurança precisam, juntamente com os servidores da Justiça Eleitoral, buscar urnas, por exemplo, dar algum suporte técnico, mas não acredito, em hipótese alguma, que haverá o desvio de um único centavo. Então, fique tranquilo, Matheus. 8h41, doutor Eustáquio Neto, juiz, membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conversa conosco essa manhã. Doutor, eu queria mudar um pouquinho a nossa pauta para esse período aí de pré-campanha, né, vamos dizer assim. A gente tem acompanhado, Thaisa tem trazido aqui para a gente sempre várias decisões judiciais já ali, né, algum candidato acionando o outro judicialmente, questão de propaganda extemporânea, enfim, questionando gastos, investimentos em determinados setores, em determinadas ações, e me parece um pouco atípico. Tenho a impressão, não sei se Thaisa tem, se o senhor também, né, pode falar com isso com mais prioridade, que essas situações aí de decisões começaram um pouco antes do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado, e também estão acontecendo com uma maior frequência. Na visão do senhor, há um desrespeito por parte de alguns pré-candidatos, ou até mesmo uma afronta, né, à justiça eleitoral, diante de tudo que a gente está acompanhando? Eu falo, mas também aqui da capital a gente viu um debate antecipado um período muito antes, né? Ano passado a gente já estava ouvindo esse zum, enfim, e desde então muitas decisões. Como é que o senhor analisa, né? Claro, sem nominar aqui, mas a postura da maior parte aí dos pré-candidatos e também essas decisões que a gente vem acompanhando? Bom, Camila, eu não acredito que os candidatos e partidos estejam eventualmente descumprindo a legislação eleitoral como uma forma de afrontar a justiça, né? Eu não acredito nisso. Eu creio que seja mais despreparo, muitas vezes, né, da sua equipe, em não estar ali vendo que aquela conduta, né, do candidato ou do partido estaria infringindo uma norma, e isso acontece, né, de forma recorrente em todas as eleições. Lembrando que a nossa eleição oficial ela tem um período curto, né? São apenas 45 dias, então muitos candidatos se aproveitam ainda da pré-campanha e devem fazer isso para tentar aí impulsionar os seus nomes, suas candidaturas. É óbvio que eu não posso comentar casos concretos, né? Nem da nossa capital, nem do interior, mas é fato que já está havendo aí alguns embates que já estão chegando ao TRE, e o TRE tem analisado, né, como sempre, com muita isenção, e tem se inclinado por uma maior liberdade de expressão, né? Olha, o cidadão tem direito de saber, o eleitor tem direito de saber, mas lógico que nenhum direito ele é absoluto, desde que as regras não sejam ultrapassadas, né? E eu acredito que até as eleições vai estar aí, nós teremos já uma simetria das decisões, dos parâmetros do TRE, que vão orientar os juízes nas comarcas, que serão os primeiros, né, a ter contato aí com essas
disputas nos municípios. O senhor citou despreparo da equipe de muitos candidatos, pré-candidatos, né? Aliás, o senhor também vê um pouco de despreparo, talvez, nessas ações demasiadas, indo até o TRE e tomando o tempo dos juízes nesse momento, doutor? Olha, é claro que todo aquele que acha que o seu direito está sendo violado, ele tem o direito de levar ao Poder Judiciário, né, os seus reclames aí, para que o Judiciário, então, diga se sim ou se não e tome as medidas cabíveis. E eu até, né, talvez eu tenha exacerbado aí na questão do despreparo, mas o que eu quis dizer é que eu não acredito que eles estejam fazendo isso com o intuito de afrontar a Justiça Eleitoral, mas por equívoco mesmo, né? Vamos colocar melhor dessa forma. E aí, é óbvio que recursos que a gente entenda que são meramente protelatórios, a Justiça tem o antídoto para isso, né? Que são as multas. Então, aqueles que entram com recurso, é julgado, entra com novo recurso, que são os embargos, depois novos embargos. A Justiça Eleitoral entende que é um recurso protelatório, ela aplica multa, né, por litigância de má-fé. Então, isso é uma forma de conter, né, esses recursos meramente protelatórios. Tem aqui a participação da Raquel Abraão, doutor, na verdade, parabenizando pela entrevista. Parabéns, doutor Eustáquio, muito esclarecedores esses pontos que estamos acompanhando. Parabéns à CBN Cuiabá pela entrevista também. A Vera também está aqui conosco, parabenizando, diz que está atenta também, que vai acompanhar aí ao longo dos próximos dias as nossas entrevistas também com os pré-candidatos, começando aqui pela Prefeitura de Cuiabá. Aqui no YouTube também, Camilo Breno está parabenizando a entrevista, muito importante, segundo ele, muito esclarecedora, dando bom dia aqui para o doutor Eustáquio. E Benedito Lucínio, que também está aqui no YouTube acompanhando a nossa transmissão. Doutor, um outro assunto que a gente queria que o senhor abordasse, dentro daquilo que é possível, é claro, é que a gente está acompanhando, né, Thaisa, nas últimas semanas aí, nos últimos meses, algumas operações que trouxeram à tona a questão de ligação de facções criminosas com a política aqui do nosso estado. Como é que a Justiça Eleitoral também vem acompanhando esses casos, né? Nós tivemos algumas operações trazendo aí alguns políticos já em mandato, com suspeitas de envolvimento com essas facções, também pessoas que estão, né, tentando pleitear uma candidatura na eleição desse ano, também se movimentando, amparado aí também por essas facções criminosas. Há um olhar também atento da Justiça Eleitoral em relação a isso. Queria que o senhor ficasse à vontade para tocar nesse ponto também, doutor. Claro, obrigado, Camila Ribeiro, por tocar nesse assunto que é tão sensível e também muito preocupante, né? Inclusive nessas reuniões nos polos regionais de Mato Grosso, isso tem sido um dos tópicos, né? Um dos temas a ser abordado. As organizações criminosas, né? O crime organizado, ele procura estar em todas as esferas de poder, inclusive no poder legislativo, né? Executivo, enfim, por meio dos seus mandatários. E cabe à Justiça Eleitoral, juntamente com as instituições que eu já me referi aqui, poder combater esse tipo de coisa. Lembrando que na eleição passada, né, quem não se lembra, nós tivemos muitos casos de coação eleitoral, de assédio eleitoral. Né? O assédio ele é um pouco mais leve, mas de verdadeira coação eleitoral em estabelecimentos prisionais e em muitas comunidades, né? Onde determinado líder ali de uma facção decretou, ó, aqui todo mundo é fechado com um candidato tal, né? E os moradores, os eleitores daquele determinado lugar se sentiam amedrontados mesmo, acuados em votar. Então, teve casos de candidatos que sequer conseguiram adentrar em alguns bairros para poder fazer a sua campanha. Então, é um alerta, né? A Justiça Eleitoral também tem trabalhado constantemente em reuniões com as forças de segurança para poder evitar esse tipo de situação, mas a população precisa, né, também trazer essas informações, denunciar, ó, aqui no bairro tal está havendo uma coação, né, preservando sua identidade, claro, para não sofrer represálias, para que as forças de segurança atuem, trazendo o principal, que é a liberdade do eleitor de escolher os candidatos que eles queiram. E quanto aos partidos, eventualmente, né, candidatos que
estão ali se infiltrando, né? A Justiça Eleitoral, para além desse trabalho prévio, também fiscalizará para e passo na época da prestação de contas, né? De onde estão vindo esses recursos. Então, né? faz um rastreio ali mesmo, Exatamente. Né, então, não adianta esses candidatos, né? E eu vou colocar como uma minoria, né? Que pretendem trazer aí, ter o apoio de facções criminosas, acharem que os recursos serão passados despercebidos, que a Justiça Eleitoral tem meios de rastrear de onde vem esse recurso, e eu faço um alerta aí para a população. Acompanhem também, né, nós temos ali no DivulgaCan de onde está vindo o recurso, né, o valor, de onde está vindo os recursos dos candidatos, né, daqueles que vocês apoiam, para ver se eles não estão recebendo apoio de organizações criminosas. Esse rastreio, só se me permite, Thaisa, Claro. ele consegue ser feito de uma forma preventiva, doutor? Ou esse é um passo um pouquinho mais difícil e vai acontecer talvez num segundo momento, ali no momento da análise, né, das contas dos candidatos? A gente sabe, né, como o senhor falou, as facções, elas querem se infiltrar em todos os setores da sociedade, se organizam e são de fato organizadas, né, para fazer isso. Então, infelizmente ainda é um passo que está ali mais adiante, por exemplo, um candidato que porventura venha a ser eleito, enfim, esse rastreio ele vai ser feito no momento já de análise ali das contas. Antes não é possível fazer esse monitoramento. Queria que o senhor desse detalhes também para a gente. Só voltando um pouquinho, já no registro de candidatura, a Justiça Eleitoral tenta barrar, né, pessoas que já têm ligações aí com crime, né, no caso de candidatos. Agora, os candidatos que preencheram os requisitos, que tiverem suas registros de candidatura aprovados, mas que posteriormente começarem a receber recursos de origem duvidosa, né, certamente no momento da análise das contas. Anteriormente, Camila, é muito mais complicado, né? Mas aí que nós temos os nossos eleitores, né, que estão sempre muito antenados, que podem ajudar fazendo suas denúncias aí, caso eles tiverem informações, né, fidedignas, informações realmente verdadeiras de que tal candidato, né, está recebendo aí apoio de facções criminosas, para que a justiça possa agir, o Ministério Público Eleitoral possa agir e a justiça dar a resposta. Muito bem, doutor. O Guima aqui está apreensivo com uma pergunta, Guima, é isso? Mandou uma mensagem aqui para mim. Ele está querendo saber, doutor, com relação às proibições, tanto na pré-campanha como na campanha também, e no dia da eleição, se o senhor puder fazer aí um resumão para a gente do que está proibido, o que pode ser feito. São bastante normas, né? Mas na pré-campanha, de forma geral, eu sempre digo, né? Tudo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. E muitas pessoas acabam aí se concentrando mais no pedido de voto. Todos sabemos que mesmo na pré-campanha, já na pré-campanha, o que é terminantemente proibido é o pedido de voto, tá? Mas será que só o pedido explícito de votos é proibido? Não. Muitas vezes, né, o que a Justiça Eleitoral chama de palavras mágicas, né, também ela é vedada. Por exemplo, olha, conto com vocês, né, conto com vocês. Seu apoio. Né? Tem palavras, dependendo do contexto, que levam a crer que para o eleitor, que não é bobo nem nada, né, de que aquela pessoa está pedindo, na verdade, o voto, né? E então isso aí é terminantemente proibido. Agora, é claro, tem muita coisa que pode. Eu sempre digo nas entrevistas e nas pessoas que me abordam, olha, os pré-candidatos podem muito, querem fazer muitas vezes coisas que não podem, mas eles podem muito. Então, fale das suas qualidades, fale das suas bandeiras, né? Lembrando que quem estiver aí cogitando já colocar dinheiro na pré-campanha, oferecendo dinheiro para eleitores, né, já na pré-campanha, também será punido. Isso aí, se na campanha é proibido, muito menos, né, muito mais na pré-campanha. E para o dia da eleição, muitas pessoas já conhecem, né, boca de urna e o famigerado compra de voto, né? Lembrando aqui, eu sempre aproveito programas de grande audiência como esse
para lembrar o eleitor, né, conscientizar o eleitor, sobretudo aqueles que também vão votar pela primeira vez, que não negociem, em hipótese alguma, seu voto, nem por pouco, nem por muito, né? Porque vender o voto também é crime. Tem pessoas que acham que só o político que compra o voto, né, ali que ele está fazendo coisa errada, que ele está cometendo um crime. Não, aquele que vende também está cometendo um crime, né, e deve ser conscientizado de que jamais esse valor que ele pegou lá, 100, 200 reais, ou que seja mais, vai compensar aquilo que um político que faz essa prática e é eleito vai fazer depois, estando no mandato. Aproveitar rapidinho esse questionamento do Guima, que a Thaisa trouxe pra gente. Tem uma curiosidade aqui, doutor. O Adriano tá perguntando se candidato pode distribuir muda de árvore. Tem alguma vedação nesse sentido? Tá plantando ali um votinho também? Tem alguma orientação? Fica à vontade aí para responder ao Adriano. Olha, Adriano, toda e qualquer benesse, né, dada aos eleitores, ela é vedada. Agora, é claro que o caso concreto vai dizer, por exemplo, é o Dia Nacional da Árvore e o candidato aproveitou aquilo ali para poder distribuir algumas mudinhas, certamente isso não, né, será caracterizado um ilícito eleitoral. Tudo depende do contexto, né? Claro que a justiça ela veda qualquer tipo de benesse, inclusive camisetas, bonés, né? Agora, eu não saberia dizer qual o contexto, tem que saber qual é o contexto das mudinhas de árvore, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Muito bacana, mas aí depende do contexto. Se estamos aí numa campanha, é uma coisa, se a pessoa é dona de um viveiro, por exemplo, né? E aí começa a distribuir aí tem uma coisa errada. Plantas e flores, né? Uma outra situação. Muito bem. Fica à vontade, Thaisa. Tem mais alguns questionamentos aqui de ouvintes. Daqui a pouquinho eu trago mais participações, mas fica à vontade aí para trazer também suas dúvidas. Doutor, partindo para outro assunto, mas não menos importante, né? A questão da urna eletrônica. A gente viu aí nas campanhas passadas muitas fake news, muitas informações com relação à credibilidade mesmo, né, das urnas eletrônicas. E eu gostaria que o senhor fizesse um posicionamento com relação a isso, como é que está toda essa movimentação. A gente já sabe que já está havendo testes ali dentro do TRE, inclusive a população pode participar de uma forma geral de todas esses cursos, enfim, essas informações que estão sendo tratadas ali. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar com relação a isso. Obrigado, Thaisa. Lembrando que a entrevista não é nada combinado, mas elas têm feito perguntas aqui, né, que eu estou muito feliz em poder responder, porque a questão das urnas eletrônicas, né, praticamente aí desde 2018 tem sido aí alvo de bastante polêmicas, e eu quero aqui afirmar sem nenhum tipo de medo, né, de estar falando qualquer coisa errada, que as urnas eletrônicas do Brasil são totalmente seguras, tá? Totalmente seguras. Muito embora ainda exista certa polêmica, a Justiça Eleitoral vem tentando, né, através de cursos, palestras, convidando a população, os alunos, né? Nós temos projetos ali no TRE. Eu sou vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral, que faz um trabalho aí nas escolas públicas e particulares, né, levando os alunos desde do ensino fundamental até os estudantes de direito aí na faculdade, para conhecer o TRE e conhecer as urnas. Inclusive, hoje, tem alunos de uma faculdade de Campo Verde visitando o TRE na visita guiada, e que, nesse momento, eu acredito que estejam lá no depósito de urnas, conhecendo as urnas eletrônicas, né? Então, as urnas são totalmente seguras. O que nós tivemos nas eleições passadas, o que aconteceu, na verdade, foram coação e assédio eleitoral, que fizeram com que, por exemplo, em aldeias indígenas, nós tivéssemos urnas com votação zerada para um candidato ou com apenas 1 ou 2 votos. Mas isso está do lado de fora da urna, né? Nós estamos falando de coação, de assédio, que faz com que a vontade do eleitor seja viciada, né? Mas dentro das urnas eletrônicas, certamente não há nenhum problema. E foi bom você ter lembrado, Thaisa, que a sociedade,
as instituições sempre no início das eleições são convidadas a poder fazer, existe uma cerimônia, né? E eu convido a todos que quiserem conhecer, participar, que participem nos seus municípios dessa cerimônia, onde são apresentadas as urnas, feita ali uma cerimônia de carga e lacre, né? Feito um teste, o cidadão pode ir lá e fazer um teste junto com a Justiça Eleitoral ali para atestar ele mesmo que as urnas são seguras. Inclusive, eu e Camila participamos, né, Camila, desse processo, né, processo dentro ali do TRE, e por isso eu acho importante, por isso a defesa também que eu faço aqui das urnas eletrônicas. Mas com relação a isso, doutor, a gente tem um debate aí de impressão de votos, e eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação a isso. O senhor acha válido ou acha desnecessário? Olha, eu acho que é totalmente desnecessário. Nós teríamos aí milhares de impressões aí gastando papel. É desnecessário, não vejo isso como uma coisa que vá trazer uma segurança a mais, mas pode trazer mais polêmica, porque depois que todo mundo imprimir isso aí vão começar a chegar na Justiça Eleitoral dizendo que tal urna deu errada e vão querer juntar os papeizinhos ali. Eu acho que só vai trazer mais tumulto, né? O equipamento que nós temos hoje, ele é admirado por várias nações pelo mundo, né? E a urna, até que se prove o contrário, várias instituições de respeito, como o Exército Brasileiro, a Polícia Federal e tantas outras, já tiveram a oportunidade de fiscalizar, e até o presente momento não há nada que diga que a urna ela não é segura, né? Então, na minha opinião pessoal, acho que é desnecessário. Doutora, a gente vai ter que fazer uma pausa bem rapidinho, mas a gente retoma, tem bastante gente participando conosco, é bem rápido. 6 minutinhos de volta aqui na CBN Cuiabá, uma manhã de uma conversa muito proveitosa com o doutor Eustáquio Neto, ele que é juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, abrindo essa nossa rodada aqui de entrevistas para falar um pouco mais sobre a eleição de 2024, muita gente se organizando, o eleitor está atento para conhecer aí os pré-candidatos, né, aqueles que se colocam à disposição para nos representar a partir do próximo ano, mas tem muita gente aí de olho nessa preparação, todo o trabalho que é desenvolvido pela Justiça Eleitoral. A gente fica muito feliz aqui com a participação, agradecendo também, doutor Eustáquio, por estender um pouquinho mais o tempo aqui conosco, tem muita gente participando, dá tempo de você mandar a tua mensagem ainda pelo 6599803-5580. O Tom está aqui conosco, doutor, comentando um pouquinho que o senhor falava há pouco sobre essa questão da conscientização nas escolas, principalmente entre as crianças. O senhor vinha falando, né? Tem até um pessoal de uma universidade lá no TRE hoje, e aí ele comenta aqui conosco. Na escola, o meu filho ouve, por exemplo, que é errado furar o sinal vermelho. Se eu passar por um sinal, ele já me chama atenção na hora. Quem sabe se a gente tiver situações como esse debate eleitoral, né? A questão eleitoral na escola, as crianças também vão se manifestar e vão cobrar dos pais. Tem isso também, doutor? Conscientização nas escolas, principalmente para as crianças? É o comentário e a pergunta que o Tom traz aqui para a gente. O senhor falou um pouquinho, mas fica à vontade aí também para detalhar essa situação para o nosso ouvinte. Muito obrigado, Tom, aí pela sua participação. Me fez lembrar das minhas filhas, né, que não deixam eu passar de 60 por hora de jeito nenhum, muito menos furar um sinal. E eu acho que isso, todo o mérito são dos nossos professores, pedagogos, diretores das escolas que fazem esse trabalho maravilhoso. Eu acho que só a educação pode mudar a médio prazo, né, muitas realidades do nosso país. E nesse sentido o TRE tem feito um trabalho juntamente com a Escola Judiciária Eleitoral, né, que eu sou suspeito de falar porque eu sou vice-diretor. Quero aproveitar e mandar um abraço para a nossa diretora, a doutora Ana Cristina Silva Mendes, que é a nossa diretora da escola. Feito um trabalho desde a base. Então nós temos um projeto que chama Eleitor do Futuro, que os pequenos já aprendem, né, o quão importante é participar do processo democrático. Eles fazem, Camila e Thaisa, eleições na escola, né? Legal, Criam, né? os partidos, o partido da árvore, o partido do bem, o partido tal. Eles criam os partidos, elegem seus próprios candidatos, né? E aí fazem uma eleição, tá, simulada, e depois vão no TRE receber os diplomas, né? Então isso para os pequeninos, nós temos muita alegria em receber os pequeninos. Fica aqui o convite a todas as escolas públicas
e privadas aí do nosso estado, né, que queiram participar desses projetos. Para os maiores ali do ensino médio, né, que já vão tirar o título, já estão em época de votar pela primeira vez, a gente faz um trabalho de conscientização, chama-se Voto Consciente, já trazendo informações, né, mais atuais sobre legislação e, sobretudo, conscientizando, né, de terem que participar, votar e, como eu disse anteriormente, jamais, sob hipótese alguma, negociar os votos, levando essas informações para os seus familiares, para a sua comunidade também. Então, parabéns aí, Tom, pelos seus filhos, pela educação, né? E espero que isso se irradie para todas as nossas crianças e jovens. Seu Afonso, Thaisa, também está por aqui comentando um outro tópico que a gente tratou no bloco anterior, que você fez o questionamento aí para o doutor Eustáquio, questão de urna eletrônica, de impressão de votos. Vou trazer a participação do seu Afonso do Ribeirão do Lipa, doutor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Camila. Bom dia, o entrevistado. Camila, esses que falam que a urna não é segura é para fazer baderna. Então entrega o mandato. E o negócio de voltar o tempo antigo, a votação no papelzinho, aí que a roubalheira vai ser grande. Eles querem badernar o Brasil. É só entregar o cargo a esse povo que fala que a urna não é segura. É muito segura e bem segura. Um bom dia a todos. Eu estou pedindo alguém fazer uma casa, Camila. Vou entregar para você, Thaís, a todos aí da emissora. E pro Lucas Esquina. Deus quiser. Tá aí, seu Afonso, esse aqui é um assunto interno, doutor, esse final, ele tá fazendo uma carta pra gente entregar lá pros jogadores do Cuiabá, que ele tem um pedido especial pra fazer. Vamos providenciar essa entrega pro seu Afonso, mas fica à vontade, doutor, mais algum detalhe aí sobre esse comentário do seu Afonso, porque ele toca num ponto interessante, né? Muitas vezes essas críticas às urnas vêm justamente daqueles que foram eleitos, né, por meio do voto eletrônico. Não sei se tem alguma observação do senhor em relação a esse ponto também. Não, só queria falar para o seu Afonso que eu concordo com ele e convidar todos os nossos ouvintes a conhecerem o Memorial da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Está lá no TRE, retrata os 90 anos da Justiça Eleitoral, inclusive, Camila e Thaisa, abordando a questão da dificuldade que era colher os votos, tá? Então, eu tem acho história que de voto no Rio, né, doutor? Urna que foi parar no Rio. Retroceder a tudo isso que nós ganhamos, né, com as urnas eletrônicas, certamente não seria a medida mais inteligente. Mas é isso. Tem mais um detalhe aqui, uma curiosidade que o Luciano Ramalho traz pra gente, um questionamento para o doutor responder. Bom dia, Luciano Ramalho. Se eu não me engano, na década de 80, o TRE do Mato Grosso foi o criador da urna eletrônica e, inclusive, feito os primeiros testes naquela época a nível nacional, mas foi desenvolvido aqui dentro do TRE no Mato Grosso a urna eletrônica. Naquela época eu devia ter já uns 13 anos de idade, eu não sei dizer a veracidade dessa informação. Vocês confirmam que a urna eletrônica nasceu do Mato Grosso? Tá aí, doutor Luciano Ramalho quer saber sobre a urna eletrônica. É filha de Mato Grosso? Olha, talvez, salvo engano, o senhor Luciano esteja se equivocando só em relação à década, né? Porque foi na década de 90, mas procede a informação de que o TRE, juntamente com um servidor da área de tecnologia aqui de Mato Grosso, ele participou juntamente com a equipe criada no TSE para a criação da nossa urna eletrônica como nós conhecemos hoje, né? Me falha a memória agora, prometo que na próxima eu trago o nome do nosso mato-grossense, né, ilustre, que ajudou a criar a urna eletrônica, mas procede a informação. Tá aí, o Luciano também trazendo um pouco mais de conhecimento aqui para as nossas manhãs na CBN Cuiabá. Thaisa, fica à vontade enquanto eu estou recebendo mais mensagens aqui. Camila, tem só uma questão daquela... a gente já tratou sobre assédio eleitoral aqui, né, doutor? Mas nas eleições passadas a gente viu muito assédio eleitoral em relação às empresas, né? E já houve até condenações, se eu não me engano, aqui em Mato Grosso com relação a esse caso. E aí existe uma parceria entre o TRE e o TRT para tratar desses casos aqui nas eleições. O senhor pode trazer detalhes desse tema? Como que vai funcionar essa apuração dessas denúncias? Obrigado, Thaisa, pelo tema, por abordar o tema, porque realmente é um tema bastante importante. Quero exaltar aqui também a postura do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que gentilmente fez esse acordo com o TRE, né?
Eu estava presente, inclusive, nessa cerimônia, onde as duas presidentes, inclusive a presidente do TRT também é uma mulher, Sim. e fizeram esse acordo para compartilhar informações, porque esse é um tema muito sensível, muito importante, né? E eu quero aqui alertar a todos os trabalhadores, né, para que diante de um assédio do seu patrão, não fique calado. A vontade do eleitor, e aí que também é trabalhador, deve ser respeitada, e muitas das vezes o patrão ele se prevalece, né, dessa situação vulnerável do trabalhador que precisa daquele emprego e ele quer impor a vontade que é dele aos demais, né? A vontade do eleitor tem que ser respeitada em qualquer ambiente, inclusive no ambiente de trabalho. Então, o trabalhador tem que denunciar e aos empregadores vai o alerta, né? Aquele que insistir em cometer assédio eleitoral está sujeito tanto na esfera trabalhista, né? A ter que pagar aí, a depender do nível do assédio, né? Pagar indenizações, como também na esfera eleitoral ter que responder. Então, alerta para os empregadores e aí um pedido para os trabalhadores, denuncie. Essa questão de assédio, doutor, uma dúvida aqui também do Luciano, isso se estende para questões no ambiente também de escolas? Ele cita aqui também que algumas situações em que professores, enfim, trabalhadores, como fala, influenciam o voto no candidato A, B ou C. Essa questão também vai para o ambiente escolar ou aí é um outro ponto que é tratado pela Justiça Eleitoral? Olha, a pergunta dele apenas me permite falar que essa questão do ambiente de trabalho, ela não se resume apenas na iniciativa privada, né? É muito comum no ambiente público, né? Principalmente em municípios, prefeituras, haver esse assédio aí por parte do prefeito, né? Do secretário, em relação aos funcionários, né? Isso também é importante que se diga. A Justiça Eleitoral está atenta e também deve ser denunciado, né? Então, aqueles funcionários da prefeitura que são contratados, né? Eles acabam tendo um assédio aí para votar em determinado candidato, senão seus contratos não serão renovados. Isso é terminantemente proibido, é crime e deve ser denunciado como assédio. Quanto às escolas, nós caímos aí na questão do assédio geral, né? E eu acho que isso é uma covardia. Eu, como professor, né, respeito muito a diversidade de opiniões aí, mas eu acho que nós, professores, temos que ter a consciência do nosso papel nas escolas, frente aos alunos, e deixar que eles decidam por si próprios, ensiná-los a pensar e a fazer as suas próprias escolhas, não assediar os alunos a votarem em Mas algo. cabe denúncia também, né? Com certeza, deve ser denunciado de imediato na própria instituição, né? Na própria escola, ou que seja universidade, e posteriormente também a Justiça Eleitoral. Temos mais ouvintes, Camila? Tem, Thaís. Eu tô ouvindo aqui ainda alguns áudios que chegaram pra gente, mas o Júlio César tem uma dúvida também, doutor, um outro ponto que a gente falou, mas ele queria detalhes em relação às penalidades para pedido explícito de votos nessa época, né, de pré-campanha ou no período ali que não é previsto. Sabemos que tem muita gente já pedindo voto. Quais são as penas nesse caso? Multa, tem possibilidade também, caso a pessoa seja eleita, de ter um mandato cassado. Aí ele fala bem assim, às vezes dá a impressão que a penalidade varia de acordo com o sujeito. Essa é a minha opinião. Queria que o doutor Eustáquio falasse sobre esse assunto. Olha, é interessante a pergunta também, né? De fato, não tenho sabido que tem muita gente pedindo voto assim explicitamente, mas se tiver, tem que denunciar para que a Justiça Eleitoral aplique as sanções cabíveis. É claro que a primeira sanção, se for um pedido aí pessoalmente, numa rua, num evento, né, é a aplicação de multa, a sanção de multa. Se for um pedido explícito que está veiculado por algum meio de comunicação, ou hoje o mais comum, né, pelas redes sociais, é a retirada desse conteúdo, a aplicação de multa e a questão da cassação, por exemplo, do registro ou de eventual mandato, ela demanda uma análise mais apurada. Se aquelas ações elas
forem capazes de desequilibrar o pleito, né, ao ponto de falar assim, ó, ele só foi eleito por conta dessas atitudes de pedir voto aqui e ali, aí sim é possível que ele perca o mandato. Caso contrário, né, a sanção mais cabível é a multa. E a questão dos valores, cabe ao juiz que vai aplicar a penalidade aferir. Por exemplo, é a primeira vez? Se for a primeira vez, geralmente as sanções são aplicadas no seu patamar mínimo. Existe uma recalcitrância, ou seja, ele está reiteradamente cometendo esse tipo de ato, aí a multa vai aumentando gradativamente. E é óbvio que também a Justiça Eleitoral tem aí parâmetros, por exemplo, a capacidade financeira, né, desse candidato, né? Se ele é uma pessoa de posses, o valor da multa é maior, se não, o valor é menor. Doutor, 9h20, tem um tema que a gente já tratou aqui, mas tem muita gente mandando algumas perguntas ainda em relação sobre isso, que é a questão do voto impresso. O Paulo Tácito está falando desse assunto ainda aqui no nosso YouTube. A Andréia também está comentando, ela diz que ela é favorável ao voto impresso, e também o Paulo César, ele mandou um áudio aqui, vou reproduzir para que a gente respeite também, né, aqui a opinião dos nossos ouvintes e que o senhor possa falar aí rapidamente mais uma vez sobre esse assunto. Vou reproduzir agora o áudio do Paulo César. Parabéns pela entrevista, parabéns à bancada. O doutor citou no bloco passado, no bloco agora há pouco, sobre a questão da urna e o voto impresso, né? Em que a opinião dele, ele falou que não tem necessidade, outros países, né, já admiram, né, o sistema brasileiro de urna eletrônica, né? No entanto, eu acho que ele poderia complementar, né, citando quais países que admiram e por que eles ainda não adotam, né? E se já adotam, pelo menos para a gente ter ciência, né? Que outros países estão de olho no Brasil, né, nesse sentido. E outra pergunta, eu também admiro a urna eletrônica, né? Mas eu acho que assim, o voto impresso, ele viria para somar, né? Para não restar dúvida, né? Eu havia visto o projeto, li o projeto, tudo, eu achei bacana, né? Eu acho assim, por mais que gaste muito dinheiro, né, com a implementação do voto impresso, né? Mas como são 4 anos de presidência, 4 anos de vereador, 4 anos de senador, então assim, senador não, 8 anos, né? Perdão. É algo que a gente precisaria rever, sim, né? Na minha opinião, né? Porque o voto impresso, né, ele vem para não restar dúvida, né, na minha opinião, né, não que, né, possam discordar, é democracia, né, mas eu acho que o voto impresso, ele vem para somar, independente do valor que gaste, né, a gente está falando de um rumo, né, de um país, né, são vários anos, né, e um voto mal computado, né, é um prejuízo muito grande. Eu acho que o brasileiro precisa ter certeza, né, de quem ele votou realmente vai assumir o cargo. Tá aí, doutor. O Paulo passou aqui no nosso WhatsApp, o Paulo César, o xará dele, Paulo Tácito, também no YouTube, e a Andréia também trouxeram esses pontos aí. Eu acredito, mas não sei. Eu acho que tinha que ter o voto impresso ali. E o Tom também, que participou há pouco com a gente, ele falou, também sou favorável à segurança sempre. O que é que o senhor pode acrescentar também em relação a isso? Bom, primeiramente quero dizer que eu respeito muito a opinião dos Paulos, né, e da Andréia e de todos mais que pensam diferente de mim. Eu acho que isso é democracia, né? Quanto aos países que admiram o nosso sistema, eu tenho aí mais de 10 para falar, mas se o Paulo colocar lá, hoje nós temos, né, a internet aí, quais são os países que utilizam a urna eletrônica? Vai aparecer uma lista de vários países, muitos inclusive europeus, né? Os Estados Unidos não utiliza. Ok, é uma decisão deles, né? Eu acho que poderia utilizar, inclusive, né? Depende do estado, na verdade, né? Depende dos estados. Nos Estados Unidos, a maioria não usa, mas alguns já utilizam. Uhum. E eles têm essa independência, né, dentro dos estados. Mas então, respeito a opinião deles e acredito, por se tratar de um tema ligado à democracia, quem sabe, talvez, a solução para isso seria aí o TSE pensar num plebiscito, né, para convocar as pessoas a dizerem, o que você acha sobre esse tema? Eu acho que isso é democracia, né? Se a maioria entender que sim, né, que a gente faça o teste, né? Eu tenho certeza que o teste não será muito bem sucedido, mas é só a minha opinião, né? Uhum. Eu acho que isso é democracia, respeitar a opinião de quem pensa diferente e convocar a população, né, do Brasil inteiro a dizer se concorda ou não e se quer. E com certeza a vontade da maioria deve prevalecer.
Doutor, prometo que estamos caminhando para a reta final aqui, mais uma oportunidade para esclarecer aqui também as dúvidas e agradecer mais uma vez o senhor por estar aqui conosco todo esse tempo, né, Thaisa? Sabemos da agenda, das demandas, mas acho importante também aqui o senhor dar essa atenção para o nosso ouvinte, a gente agradece e fica feliz. Tem uma dúvida aqui do Matheus, ele fala sobre aquela situação, Camila, onde o presidente da República fez um pronunciamento pedindo voto a determinado candidato. Isso é proibido? Sei que foge da esfera do Estado, mas só uma dúvida, saber se o doutor pode responder para a gente. Olha, eu quero pedir desculpas aos eleitores, né, porque casos concretos eu não estou autorizado a responder nem comentar, mas eu posso falar de forma, né, abstrata, genérica. Qualquer pedido explícito de votos, ele é proibido, seja de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um deputado ou de um pré-candidato, né? É terminantemente proibido. Lógico que eu não posso comentar casos concretos, né? Mas fica aí a dica. Muito bem, 9 horas e 25 minutos, doutor Eustáquio Neto, juiz, membro do Tribunal Regional Eleitoral, conosco aqui conversando, muita gente participando, a gente fica feliz aqui, até pela curiosidade, pela interação de todos, mostra, né, que o pessoal tá atento, quer participar de todo esse processo eleitoral, enfim, a gente agradece as participações, as interações. Thaisa, tem mais alguma pergunta aí? Não, apenas gente deixar finalizar? o doutor à vontade, doutor, para deixar suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, algum ponto que a gente não tratou que o senhor acha importante ressaltar, e aí desejar também bom trabalho lá no TRE, que vai ter bastante nesse ano. Obrigado, Thaisa, obrigado, Camila, obrigado ao Guima aí, né, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, e um obrigado especial a todos os ouvintes, internautas, né, que fizeram com que a nossa entrevista fosse ainda melhor, o mérito todo da CBN, né, que trouxe aí um tema que é muito importante, e quero dizer que a Justiça Eleitoral, ela está atenta, preocupada, nas últimas semanas, né, a nossa presidente, a nossa corregedora, não tem medido esforços, né, chegam lá no TRE antes das 7 da manhã, para poder fazer com que as eleições municipais sejam eleições seguras, tranquilas, né, e que, sobretudo, o eleitor tenha a tranquilidade e a segurança de saber que a sua vontade, né, será respeitada. Então, fico à disposição, tenho certeza que a Justiça Eleitoral, o TRE também, estará de portas abertas aí para a população que queira tirar suas dúvidas, tá? E é isso aí, obrigado. Nós que agradecemos, doutor, pela disponibilidade, né, Thaisa, por atender aqui, aceitar o convite da CBN Cuiabá mais uma vez para abrir aqui de forma brilhante essa nossa rodada de entrevistas para falar um pouco mais sobre a eleição, convidar todo mundo que participou conosco, quem também acompanhou, a seguir aí na nossa sintonia ao longo dos próximos dias e passar aqui a agenda, pode ser, Guima, das nossas entrevistas ao longo dessa semana, como a gente citou, a gente vai iniciar aí essa rodada com os pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Você consegue acompanhar ali pelas nossas redes sociais, pelo Instagram CBN-CBA, mas a gente faz questão de ressaltar por aqui. Amanhã, o nosso convidado é o pré-candidato pelo Partido Novo, Reginaldo Teixeira, a partir das 8 horas. Ele nos faz companhia aqui para abrir a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Na sequência, a gente vai receber na quarta-feira o ex-deputado federal Vitório Galli, ele que é pré-candidato pelo DC, Partido Democracia Cristã. Na quinta-feira, é a vez do pré-candidato Lúdio Cabral, deputado estadual, que também vai tentar mais uma vez aí uma candidatura à Prefeitura de Cuiabá pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Na sexta, a gente encerra essa semana recebendo o deputado federal e pré-candidato Abílio Brunini, do PL. Mas na segunda a gente volta, né, Thaisa Assunção, para receber também o pré-candidato, o deputado Carlos Avalone, do PSDB, vai ser o nosso entrevistado da próxima segunda-feira. E aí a gente segue na terça-feira recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, que é pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá pelo União Brasil. Algum detalhe, doutor? O senhor me chama atenção? Como eu havia prometido e acabei esquecendo na minha fala final, eu queria deixar aqui para os eleitores, né, para nossos ouvintes, os canais de contato com a ouvidoria, né? Como eu disse, a ouvidoria do TRE não é só para fazer reclamações, pode ser feita reclamações, claro, mas também
um canal aí direto com os nossos eleitores. Então, primeiro convido a todos que têm a oportunidade, eu acho que a maioria hoje tem acesso à internet, a entrar no site do TRE Mato Grosso, né, www.tre-mt.jus.br. No site do TRE nós temos vários canais aí que você pode acessar, né? E o da ouvidoria, eu queria pedir para os eleitores anotarem esse número que eu vou falar, 0800 647 8191, 0800 647 8191, das segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas, e esse canal também você vai conseguir nesse número falar no OuviZap, tá? Que você pode mandar uma mensagem e aí tirar suas dúvidas. E lembrando, Camila, Thaisa, Guima, que o OuviZap, ele tem um atendimento também para as pessoas com deficiência auditiva, tá bom? Muito Obrigado. bem. Vamos fazer uma pausa para o repórter CBN. Daqui a pouquinho a Thaisa tem mais um detalhe também sobre a nossa agenda de entrevistas, é bem rápido.